Olá, psiques, eu sou Leonardo Tardivo, terapeuta psicanalítico e você está em Psicanálise. E hoje vamos falar a respeito do Ursinho Puff, que é uma historinha aí, já é centenária essa historinha, e ela fala muito bem a respeito de transtornos, claro, numa análise psicanalítica. Se a gente for ver, parece ser um desenho inocente, sim, é um desenho inocente, mas como toda história, e às vezes até inocente, tem algum conteúdo psicanalítico atrás, e é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida e ative o sininho aí também para não perder nenhum conteúdo de psicanálise. Bom, o ursinho Puff, né? Pelo menos era da maneira que eu conhecia ele, hoje em dia pode ter outros nomes. Ele assisti poucas vezes, eu lembro assim que era um desenho bem inocente, assim, às vezes um pouco bobinho, e contava a história lá de um ursinho que ele tinha muita vontade de comer mel e ele tinha uns amiguinhos lá. Aí a gente vai falar a respeito de cada um deles. O autor, que é o Alan Alexander Milne, ele baseou, né, essa história, ele criou essa história a partir de como ele estava vendo o filho dele, no desenvolvimento do filho, alguns transtornos que o filho podia estava apresentando em algumas coisas assim, né? E também nos bichinhos que ele tinha lá durante a infância. E vamos começar aí com o protagonista. Alguns dizem ou não que isso pode estar relacionado com algumas facetas desta criança aí, né? O filho do Milne. Vamos começar com o protagonista, o Ursinho Puff. O Ursinho Puff, ele aparenta ter um transtorno, um TDAH, que ele é muito distraído, né? E também, além da questão da distração, ele também apesar de ser desligado, hora ele está hiperativo, hora ele tá super quieto, né? Tem todas as questões e também tem uma compulsão alimentar, né? Você vê que ele é compulsivamente com aquela vontade extremamente forte ali de comer mel, e às vezes ele deixa de fazer alguma coisa lá que os amigos dele pedem, deixa de estar agindo em grupo para estar lá se alimentando, para estar atrás do mel, né? Apesar que às vezes até fala, olha, não como mel, ele vai lá e come o mel. Outro personagem que a gente vai falar é o Leitão. Ele claramente tem um transtorno de ansiedade, ele é muito ansioso, ele é muito preocupado, né? Ele está sempre alerta assim para qualquer coisa que vai acontecer. E você vê que é sim um personagem ansioso, né? Ele demonstra muito bem esse transtorno. Vamos falar do outro personagem agora, que é o Ió ou Bisonho, depende aí de que versão do Ursinho Puff você está assistindo. Que ele é claramente um personagem depressivo, né? Ele está sempre desanimado, sempre deprimido, sempre para baixo, né? Sempre com aquelas orelhas para baixo, aquela feição de depressão, né? De estar triste, né? Tristonho. Então é outro personagem bem marcante, né? Você vê que ele contrasta com outros personagens e às vezes outros personagens tentam animar ele. Tem outro personagem, o Tigrão. O Tigrão é aquele hiper animado, é super animado, ele tá sempre pulando para tudo que é lado, que seria um transtorno de hiperatividade, ou também pode ser um TDAH, né? Focado ali na parte hiperativa, né? Ele não para quieto, ele é muito assim, né? É muito agitado assim, né? E contrasta também com os outros personagens que eu falei até agora, né? Principalmente o Puff que tenta, né? Nossa, que tá acontecendo? Calma, né? Os outros personagens tentam conversar com ele, né? E ele chega lá daquele jeito todo maluco dele, assim, todo agitado, querendo fazer festa, pulando, dando piruleta, né? E também a questão do TDAH, né? Porque ele tá tão hiperativo naquela emoção, talvez de euforia dele, que ele não presta atenção nas coisas, né? Ele é um pouco desatento. O próximo personagem é Abel, o coelho. Ele é obsessivo, né? Tem um transtorno obsessivo compulsivo por organização. Então, quando ele vê as bagunças, né, do que o Ursinho Puff faz, ou se alguém mexe lá na horta, lá que é aquele espaço ali que ele domina, ele fica desesperado, né? Então você vê claramente ali que é um personagem que ele tem essa dificuldade, né? E de estar lidando com essa desorganização do outro e também
estarem desorganizando aquele espaço dele. É bem interessante também. E no final eu vou falar aí a respeito um pouco dos transtornos. E finalmente o Cristóvão, que é inspirado aí diretamente aí no filho, né? Como eu falei, todas podem ser facetas da mesma pessoa, o Christopher Robin, que é o filho do Milne, que é o criador. E o Cristóvão, por ele estar falando com esses personagens e imaginando esses personagens, falando com esses personagens, talvez um traço aí de esquizofrenia, né? Essa criação aí de personagens fictícios, tal. Deixando essa parte analítica nossa de lado, né? É um desenho tranquilo assim para as crianças assistirem. Ele é super leve, né? Ele não é pesado, não aborda temas pesados, né? É um desenho bem leve. Mas a gente pode também, nós adultos, analisarmos, né? Vermos essas facetas aí. E também é para a criança, talvez, se ela tem um entendimento, né? Se ela tem algum desses transtornos ou alguma tendência a ter algum desses transtornos, como que é a reação dos outros personagens para aquele personagem que tem um transtorno, né? Às vezes até chama atenção, olha, tá vendo? O Tigrão é muito agitado, né? Olha, tá vendo? O Leitão ele é muito nervoso, muito ansioso, né? Talvez chamando atenção para a criança. E os transtornos, né? Esses transtornos é, de personalidade, o que eles são, né? Em alguns casos, né? Eles são tratáveis, né? Na maioria dos casos eles são tratáveis e se você manejar ele da maneira certa, a pessoa consegue ter uma vida normal, né? Apesar que isso vai atrapalhar no convívio social com os outros. Mas, por exemplo, transtorno, personalidade narcisista ali, chegando ao perverso, né? É um transtorno, que inclusive é um dos personagens que eu esqueci de falar pra vocês, que é o Corujão, que ele aparenta saber tudo, ele é o esperto, ele é o que tem a... E alguns falam que ele tem toque também, né? Algumas das análises falam que ele tem toque também. Mas é o que sabe tudo, né? O que domina o assunto, todos os outros são burros, assim, perto dele. Mas o narcisista ele não vai procurar a clínica. E também depende da situação da época, esses transtornos eram aceitáveis, né? Então, por exemplo, uma tribo lá de canibais, o cara que tem transtorno é, assassino, né? Ou numa tribo antiga, né? O cara que é o assassino, o cara que é o perverso, ele era um cara aceitável, porque às vezes ele não se voltava contra o povo dele, se voltava isso contra uma ameaça, uma outra tribo, e isso estava tranquilo, né? São vistos como os transtornos atualmente porque eles atrapalham esse convívio social moderno, atual. E que nem, né, na nossa época não tinha essa questão assim de avaliar, né, se a criança era autista, se a criança tinha toque, se a criança tinha TDAH, né? Então assim, era uma criança distraída, talvez um pouco mais distraída, e como a velocidade antigamente das informações, né, o tempo na escola tinha menos informações, isso aí não dificultava no aprendizado da criança, porque a criança, apesar dela ter aquela dificuldade, né, do TDAH, ela tinha um tempo maior para assimilar todas as informações, né? E hoje em dia, o que é? Além da escola exigir muito, né, dessa criança, os pais colocam muito peso nessa criança. Então, essa criança, por exemplo, tem TDAH ou um transtorno de desobediência, ela é muito exigida dos pais, então ela não tem tempo de ficar assimilando ou lidando com esse transtorno dela. Ela está sempre tão ocupada, ela está sempre tão ansiosa, está sempre sendo provocada a ter ansiedade, tantas informações sendo passadas para ela, que ela não tem tempo de pensar a respeito desse transtorno. E isso daí alguma hora vai explodir, alguma hora vai dar essa deficiência, né? Por exemplo, o TDAH, ele está sendo pressionado, ele está sendo ali exigido muito, as notas dele vão começar a parecer ruins. Ele não vai conseguir lidar com tudo, né? Com tudo que ser passado. Ele vai focar talvez em alguma informação ali, ou alguma matéria, mas todas as outras vão se perder ali porque
é o momento que talvez ele está lá naquele descanso mental dele, né? Naquela distração da mente dele, e as notas vão piorar em outras matérias, e nas matérias que seguem uma linha mais pulsional, que ele tem mais vontade de assistir, aquelas matérias ele vai se dar bem. Então, né, como falei, antigamente talvez né, existiam essas crianças com transtornos, mas como a velocidade da informação, na questão da internet também, na questão da televisão, né, a questão dos próprios desenhos, se pegar o desenho do Ursinho Puff, era uma coisa bem lenta, né? Talvez na visão nossa moderna de hoje era até devagar demais, né? Mas era aquela questão de ter o tempo de assimilar a informação, né? Daquela distração, ter um time entre uma ação do personagem e outro. Então tudo isso aí facilitava, né, para essas crianças que têm transtorno, para elas estarem assimilando a informação. Não recomendação, mas uma questão a ser levantada para os pais, né, que essas crianças que é identificado esses tipos de transtorno, veja se também não tem uma questão de excesso, né, de informação, excesso de atividades, que tudo isso aí vai refletir no transtorno dela de maneira cada vez mais abrupta, cada vez mais intensa, porque ela está sendo muito sobrecarregada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo de psicanálise. Um abraço, fui!